Saúde os irmãos com a paz de Jesus. Amém, Senhor. Viu aqueles que puderem ficar de pé. Nós lemos a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos sobre o livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos começar no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Nós leremos do verso 1 ao verso 8 do capítulo 3. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Damos glórias a Deus ao teu nome, pela leitura da tua palavra. Aplica, Senhor, em nossos corações, porque nós o fazemos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estejam sentados. Queridos, continuando a nossa pesquisa, nosso estudo sobre o livro de Eclesiastes, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Esse trecho que nós lemos aqui de Eclesiastes, do verso 1 ao verso 8, ele é um dos textos mais clássicos e talvez o mais importante poema escrito sobre o tempo na história da humanidade. Essa passagem, ela é a mais famosa de Eclesiastes. Se nós perguntarmos aí fora, todo mundo, se for citar algum verso, algum versículo de Eclesiastes, vai citar esse. Tudo tem seu tempo determinado por Deus e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sem dúvida nenhuma é a passagem mais famosa do livro de Eclesiastes, mas também ela é a mais mal interpretada. E por que eu falo isso? Porque as pessoas, no geral, quando leem esse trecho, eles têm uma visão antropocêntrica, uma visão humanista acerca dessa passagem. Ou seja, eles colocam o homem no centro do texto e não é bem isso que ele quer mostrar para a gente. A leitura desse texto, a mensagem desse texto, não se resume em dizer ao homem como ele deve viver, neste ou naquele tempo, nesta ou naquela época da vida. Não. Salomão, ao escrever esse texto, ele certamente aqui ele não está tratando de nenhum tipo de fatalismo, de que o tempo impõe a você e a mim um destino implacável, um destino certo, que nós não conseguimos escapar dele. Não, que você está preso a essa tirania do tempo. Não é isso. O que ele está dizendo aqui para a gente é que esse texto, ele segue uma ordem estabelecida por Deus, não por nós. Nós somos contingentes, isto é, nós não enxergamos além da curva, nós não enxergamos no escuro, mas Deus, sendo eterno, onipresente, onisciente, onipotente, Ele está lá no futuro, como Ele está no presente, como Ele esteve no passado, e Ele está no seu eterno agora. Então Deus não é pego de surpresa, Deus não é colhido de surpresa, nada surpreende a Deus, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo e Ele conhece tudo. O tempo para nós, ele é uma sucessão de acontecimentos. Porém, para Deus, o tempo ele está na
na sua mão. O passado, o presente e o futuro são controlados por Deus de modo soberano. Tudo segue a ordem já estabelecida por Ele. Essa perícope ela não fala especificamente daquilo que nós fazemos, mas fala daquilo que Deus faz. Esse é um texto que aponta para nós, do princípio ao fim, a soberania de Deus sobre o tempo, sobre a vida. E o primeiro ensino que nós podemos extrair nesse texto é que Deus é aquele que manda no tempo e nas estações da nossa existência. É Ele que é o soberano no tempo e na história, e não há nada que muda isso. Em certo sentido, aqui no capítulo 3, Salomão mostra mais uma de suas inúmeras frustrações. Agora com aquilo que ele descreve como o tempo. Para ele, que vivia dentro de uma cultura hebraica, tempo e vida era a mesma coisa. O tempo aqui descrito por Salomão nada mais é do que justamente a própria vida. Ou seja, é no tempo em que ocorrem os eventos da vida do homem. Isso pode até parecer óbvio para nós, mas para Salomão isso não foi o suficiente para ele encontrar aquilo que ele tanto procura, que é o sentido da vida. Em suma, de acordo com o autor, com Salomão, o capítulo 3, a vida ela é uma questão de tempo. E que neste capítulo, o que é interessante e importante nós observarmos, é que Salomão descreve o tempo dando ênfase à soberania de Deus. E ele começa esse texto dizendo justamente isso. No verso 1, quando ele diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Logo no primeiro ponto, Salomão já nos mostra e nos mostra muito bem colocado a harmonia do Criador, a soberania de Deus sobre o tempo. Salomão começa afirmando que por trás de tudo do que acontece neste mundo tem alguém administrando todos os eventos, e que diante desse alguém é impossível que haja algum tipo de surpresa. A primeira afirmação aponta para a soberania de Deus neste mundo. E no hebraico, as duas palavras traduzidas como tempo aqui nesse trecho, a primeira palavra é zeman, que aponta para uma extensão do tempo, ou seja, uma ocasião certa, e a segunda traduzida é a palavra que descreve os eventos particulares que acontecem dentro dessa extensão. Há um teólogo alemão chamado Gerhard von Rad. Ele escreve uma obra chamada Teologia do Antigo Testamento, e ele explica que o tempo aqui descrito nesse trecho não fala de um tempo no sentido abstrato, mas de um tempo no sentido ocasional, de um tempo determinado, de um tempo preciso, de um tempo já descrito, preenchido por um certo acontecimento. Salomão está nos explicando aqui que sobre o tempo do homem ele não tem poder algum, porque de certa forma Salomão nos mostra aqui que o tempo é um dom dado ao homem por alguém que está fora do homem. Então, dessa forma, todos os eventos particulares que acontecem dentro da extensão desse tempo, eles seguem uma ordem fixada por Deus. Eles não são determinações humanas, mas são determinações divinas. Deus é soberano e tudo que segue uma ordem fixada por Ele, independente daquilo que o homem quer ou não quer fazer. Salomão está explicando para a gente que Deus é quem ordena cada aspecto da nossa vida. E quando eu digo, queridos, cada aspecto da nossa vida, eu estou falando de cada aspecto da nossa vida. Mesmo quando há doenças, mesmo quando há morte, mesmo quando há guerras ou coisas ruins semelhantes a essas, mesmo quando tudo parece dar errado na minha vida, a sua vida, mesmo quando uma porta se fecha, mesmo quando uma expectativa se esvai, mesmo quando o plano não vai para frente,
Deus é quem comanda os tempos e as épocas da minha e da sua vida. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos nesse trecho desse livro de Eclesiastes. Porque Salomão aqui, ele descreve, a partir do verso 2 até o verso 8, ele descreve como Deus, então, ele organizou a nossa vida dentro desse tempo. Ele coloca 14 pares de contrastes, 14 parelhas entre o verso 2 e o verso 8, justamente para enfatizar para nós o controle de Deus sobre a totalidade da nossa existência. Assim, Salomão vai usar 14 parelhas, são 14 polos, são 14 antíteses. E aí ele começa com a primeira, e talvez a mais certeira, que é a do verso 2, que diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Primeiro par de contrastes aqui é o nascimento e a morte. São os dois únicos compromissos que 100% das pessoas cumprirão fatalmente. Eu posso combinar uma coisa com você aqui, Otávio, e não cumprir contigo. Mas não tem como escapar do nascimento, não tem como escapar da morte. E a partir do nascimento e da morte é que os demais eventos da nossa vida, entre eles se definem. E ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Em outras palavras, Salomão está mostrando para a gente que é prerrogativa de Deus fazer o homem nascer, assim como também é prerrogativa de Deus fazer o homem morrer, tirar a própria vida. Nascimento e morte não são contingências humanas, são determinações divinas. É Deus quem controla quem nasce, e é Deus em condições naturais que controla quem parte. O nascimento de qualquer ser no universo está debaixo do controle soberano de Deus. Ao mesmo tempo, ninguém busca condições normais para a morte, mas naturalmente vai morrer. A vida e a morte são determinações divinas. Salomão ele segue então, além dele falar que há tempo de nascer, tempo de morrer, ele segue falando, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos ver aqui os 3 pares seguintes, tratando das várias atividades humanas, tanto criativas, criacionais, como destrutivas. Então, no verso 2 já começa assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nós vemos isso nas mais variedades escolas humanas. Nós vemos isso na agricultura, por exemplo. Você planta soja, colhe soja. Você planta feijão, colhe feijão. Nós podemos ver isso na arquitetura. Casas são plantadas, nós usamos essas casas. Casas podem ser arrancadas por uma série de fatores: desastres naturais, envelhecimento, local inapropriado em que elas foram construídas. As casas são plantadas e casas são tiradas. Nós podemos pensar na ecologia. Plantamos árvores e arrancamos árvores. Criamos açudes, secamos açudes. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se planta. Mas a gente poderia também olhar isso no âmbito espiritual. Por exemplo, Deus plantou Israel com uma vinha. Isso está lá em Isaías capítulo 5. A vinha não produziu o que foi planejado para produzir, e Deus foi lá e arrancou essa vinha e mandou o povo para o cativeiro. Nós podemos pensar a respeito de um âmbito geral da nossa vida. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós estamos plantando e colhendo aquilo que nós produzimos. E aí, para a nossa reflexão, nós poderíamos pensar o que nós temos plantado dentro do nosso lar, na nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós temos plantado presença ou nós temos plantado indiferença com os nossos familiares? Na nossa relação com Deus, o que nós temos plantado?
plantado um evangelho genuíno, o evangelho que fala de cruz, o evangelho que permite que o homem tenha um encontro verdadeiro com Jesus? Ou será que nós temos plantado para colher um evangelho que fala de Jesus, mas que não tem um compromisso com a eternidade de Deus? Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se plantou. Salomão, ele continua, ele diz mais, no verso 3, há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de matar e há tempo de curar. No verso 3, há um tempo em que há uma sentença de morte, mas há também um tempo de assistência médica para evitar a morte. Em outras palavras, eu não tenho licença para matar, e eu não tenho poder de interromper a morte quando ela verdadeiramente chega. Em particular, eu como médico, eu lido com a morte praticamente toda semana. Existem momentos que não há mais nada que podemos fazer, a não ser prolongar o sofrimento. Alguém disse certa feita que quando o ente querido morre de forma súbita, sofre quem fica. Mas quando esse mesmo ente querido morre lentamente, progressivamente, é ele quem sofre na sua partida. Existem momentos que não adianta dinheiro, não adianta fama, não adianta sucesso, nada. Existem momentos em que a morte ela vai bater na porta e isso é inevitável. Eu me lembro da história de um homem chamado Michael Schumacher. Quem conhece ele? Para quem gosta de Fórmula 1, talvez já deve ter ouvido falar dele. Ele foi, sem dúvidas, o maior piloto alemão de Fórmula 1. Ele foi 7 vezes campeão do mundo. Campeão mundial de Fórmula 1. O primeiro título dele, inclusive, foi em 94. Ele disputou com ninguém mais, ninguém menos do que Ayrton Senna. Na verdade, ele só correu para Ayrton Senna em 94 3 corridas. Porque na terceira corrida da temporada, Ayrton Senna fatalmente morreu ao bater com seu carro a mais de 200 quilômetros numa curva em Imola, na Itália. E o primeiro título de Schumacher foi em 94. Schumacher, com todo o seu talento, todo o seu sucesso, ele teve 18 anos de intensa dedicação na Fórmula 1. Mas ele nunca sofreu nenhum acidente grave. Ele viu a morte de Senna, ele viu a morte de Ratzenberger, outro piloto austríaco que também morreu correndo. Ele nunca sofreu nada. Um ano depois da sua aposentadoria, ele se aposentou em 2012. Em 2013, ele estava esquiando na França. Ele sofreu um acidente grave, bateu a cabeça numa pedra e entrou em um coma profundo. E desde então, 12 anos depois, foi em 2013, nós estamos em 2025, não se sabe muito a respeito da condição de saúde dele. Mas o que se sabe é que esse homem, que desafiou a morte todos os dias, 18 anos andando com o carro a 300, 400 km por hora, desafiou todos os limites humanos. Depois que ele se aposentou, hoje ele vive com a ajuda de aparelhos. Hoje ele vive como um semi-morto. Chega uma hora, queridos, que a medicina não pode fazer mais nada. Eu tenho autoridade para falar disso. Quantas vezes eu já não disse para uma mãe, para um pai ou para um filho: fizemos todo o possível, mas não conseguimos reverter o quadro. Não tem dinheiro, não tem ciência, nada vai impedir que aquele ponto se consuma. Há tempo de matar e há tempo de curar. Salomão continua: há tempo de derrubar e há tempo de edificar. No versículo 3, então, ele prossegue para isso. E a gente vê isso todos os dias. É necessário se derrubar muitas vezes para poder se edificar. Na engenharia a gente vê isso. Casas velhas são substituídas por novas casas, ou pontes, ou viadutos, estradas, arranha-céus. Na medicina, uma conduta
tratamento de uma doença hoje, amanhã já pode ser outra conduta. É necessário derrubar para se construir. E aí a pergunta que a gente faz aqui hoje é: Otávio, e na vida espiritual? Ei, Maria, quantas coisas nós precisamos derrubar para poder edificar? O que está precisando, meus irmãos, ser derrubado na minha e na sua vida para que Deus edifique em nós o verdadeiro Evangelho? O que está precisando ser arrancado de nós para que nós viremos o verdadeiro discípulo de Cristo? O que está precisando ser mudado, ser transformado em nós para que o Cristo que nós buscamos seja o verdadeiro Cristo das Escrituras? O verdadeiro Evangelho, queridos, ele exige de nós muitas derribadas, muitas quebras. O verdadeiro Evangelho exige de mim e de ti que carreguemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. O que está faltando ser derrubado para que Deus edifique em você o caminho da cruz? Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Salomão ele segue, ele diz mais: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Essas duas parelhas, esse paralelismo, eles significam basicamente a mesma coisa, mas a segunda com um grau mais intenso. Você não está só agora rindo, você está saltando de alegria. E a vida para nós que somos salvos, somos servos de Deus, ela deve ser isso. Ela não deve ser uma trajetória apenas triste. A vida não é um funeral. A vida, para nós, ela tem que ser uma festa de celebração. Mas não existe ninguém, completamente ninguém, que tenha uma vida perfeita, que tenha uma vida somente com alegria, não é verdade? Será que existe alguém que nunca chorou, por exemplo? Que nunca sofreu? Que nunca passou por algum problema? Que nunca teve nenhuma dificuldade? Certamente que não. Clóvis de Barros Filho, um importante filósofo brasileiro, eu gosto muito de ouvi-lo, gosto muito de lê-lo. Ele diz que a vida ela é extremamente eficiente em tentar nos entristecer. De certa forma, de maneira relativa, eu concordo com ele. Se olharmos sob uma perspectiva debaixo do sol, da forma como Salomão trabalha o livro de Eclesiastes, a vida é extremamente competente em nos entristecer, em nos frustrar. Salomão é o maior exemplo disso. Um homem que teve de tudo e que foi frustrado. É muito mais fácil ficarmos tristes com a vida do que felizes com as condições que nós levamos. Deixando claro que isso sob uma condição horizontal. Isto é, sob uma vida olhada exclusivamente debaixo do sol. E pior do que isso, é quando nós vemos crentes comentando ou se contentando com uma felicidade rasa demais, pequena demais, fútil demais. John Piper, pastor batista, grande escritor, ele diz que o problema não é a busca da felicidade. O problema é quando nós nos contentamos com uma felicidade terrena demais. Quando nós nos contentamos com uma felicidade limitada demais. Quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, que é conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e glorificá-lo. Essa é a maior de todas as felicidades. Mas nós somos crentes preocupados com coisas terrenas demais, se contentando com uma felicidade inútil, efêmera, passageira. Uma felicidade sem Cristo. E uma felicidade sem Cristo não é a verdadeira felicidade. Tanto é que, para nós, a nossa esperança ela não está depositada aqui, debaixo do sol. Nós estamos aqui porque cremos que podemos até ter alguns momentos felizes, outros momentos mais tristes na vida. Isso aí é natural. Na vida nós temos altos, nós temos baixos, nós temos algumas vitórias, nós temos algumas derrotas, mas sabemos que nada aqui há de se comparar com a glória que
que há de nos ser revelada. Nada. As tristezas deste mundo, as decepções deste mundo, nada disso vai conosco. Haverá um lugar onde não terá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais noite, como diz aquele louvor. A alegria, ela virá pelo amanhecer. Haverá esse lugar, e é nesse lugar que está depositada a nossa esperança. Salomão ele continua no verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nesse trecho aqui eu abro um parêntese, porque nem os próprios comentaristas bíblicos, eles são unânimes ao descrever o que Salomão queria dizer especificamente nesse trecho, especificamente nessa parte de espalhar e ajuntar pedras. Estamos lidando com um texto de aproximadamente 3.000 anos, então alguns referem que ele está falando acerca do momento de guerra, em que as plantações dos inimigos eram destruídas ao se jogar pedras sobre elas, e essas pedras depois eram juntadas para que houvesse espaço para novas plantações durante os tempos de paz. Outros sugerem que o texto ele está falando de se construir família e se afastar dela. E, sinceramente, esse me parece o caso, porque principalmente quando nós juntamos o trecho todo, né? Tanto a parte que fala de espalhar pedras, como ajuntar pedras, e a parte que fala do tempo de abraçar e do tempo de afastar-se de abraçar, parece realmente que está falando acerca de algo familiar, de algo nosso, de algo de desenvolver família, né? Que há um tempo que é apropriado para nós formarmos uma família, há tempo apropriado para nós protegermos a nossa família, mas há um tempo também que, por exemplo, é justo que nós deixemos que nossos filhos partam e formam suas próprias famílias. Na vida debaixo do sol, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Quantas pessoas que foram tão especiais nas nossas vidas e nós não vemos mais? Eu poderia citar aqui um número enorme de pessoas que contribuíram de certa forma com a minha formação, com vários aspectos da minha vida. Pessoas que eu amo do fundo da minha alma, e eu não sei se eu vou poder mais abraçá-las. As circunstâncias da vida, elas trazem e tiram pessoas. Isso acontece quando você sai de casa para estudar, como foi o meu caso, ou sai de casa para trabalhar, ou sai de casa para formar a sua própria casa. Abraços são feitos, pedras são juntadas, mas também pedras são espalhadas e abraços são desfeitos. Pelas circunstâncias da vida debaixo do sol, muitas vezes nós temos que afastar de abraços que amamos. E a vida vai seguindo o seu próprio mundo. Só que há uma pessoa que ela fez uma promessa. Essa pessoa, ela diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa pessoa nunca nos abandonará. Nós podemos mudar de casa, nós podemos mudar de igreja, nós podemos mudar de cidade, de estado, de país, até mesmo de planeta, mas Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Quando você se sentir sozinho, quando você estiver passando por um momento de espalhar as pedras, de afastar os abraços de pessoas que você tanto ama, quando as aflições dessa vida tentarem te derrubar, você vai lembrar: Ele está contigo, Ele está no barco, Ele controla a tempestade. Com Ele você nunca precisará afastar dos abraços, com Ele você vai saber o que é se sentir verdadeiramente amado. Não importa onde você estiver, Jesus vai estar sempre com você. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas ficam, pessoas saem, mas Jesus ele fica. Aleluia. A promessa dele está no nosso coração. Salomão ele continua no verso 6: há tempo de buscar e há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. A nossa geração ela precisa aprender isso. Muitas vezes
nós precisamos perder algo para conquistarmos algo. Muitas vezes precisamos abrir mão de algumas coisas para que conquistemos coisas maiores. A geração de hoje, ela não quer abrir mão de nada. Ela quer servir a Deus, mas ela quer servir ao mundo também. Ela quer estar na igreja, mas ela quer também estar num show no mundo, idolatrando homens. A geração de hoje, ela fala, não é bem assim. Você pode ter uma vida dupla, você pode viver, né, como crente dentro da igreja, mas você não precisa ser crente fora da igreja, não. A geração de hoje não sabe o que é perder. E o tempo de buscar aqui, ele se refere a uma busca intensiva, é uma busca ativa, significa abrir mão de certas coisas para conseguir coisas outras maiores. E mesmo assim, essa busca, ela não é a garantia de que nós vamos ganhar tudo. Aquela coisa de campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Aquilo ali é só na música, tá, meus irmãos? Porque na vida real não acontece assim não. Muitas vezes nós perderemos. E perderemos tanto por não conseguirmos, como perderemos também pela necessidade de lançarmos fora. Tem coisas que precisamos perder para nós ganharmos. Paulo, ele disse isso na sua carta aos Filipenses. Ele disse, olha, o que para mim era ganho, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. É necessário perder para ganhar. Jesus disse isso. Recentemente nós pregamos sobre isso. Quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la, é necessário perder para ganhar. E muitas vezes nós vamos perder por não conseguirmos, e outras vezes nós vamos perder porque nós mesmos temos que lançar fora. Salomão, ele segue, verso 7. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Rasgar as vestes aqui era um costume judaico, em ocasiões de luto, em ocasiões de extrema tristeza. Significava que aquela pessoa que rasgava as vestes, ela estava passando por um momento de extrema dificuldade. E tem hora que nós precisamos mesmo rasgar as vestes, precisamos mesmo dobrar o joelho, e às vezes nós nem conseguimos orar, às vezes nós dobramos o joelho e só choramos, às vezes nós dobramos o joelho e só pedimos misericórdia, às vezes nós dobramos os joelhos e não temos forças nem para levantar. Às vezes é necessário rasgar as vestes, mas também tem hora que precisamos pegar a agulha e a linha e costurar algumas fissuras, alguns buracos que aconteceram nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a caminhada, ela não pode parar. Nós não podemos parar na caminhada. Os percalços estão aí, as dificuldades estão aí. Vai haver momentos em que nós realmente rasgaremos as vestes, mas vai haver momentos que nós vamos precisar costurar as nossas vestes e seguir em frente. E há tempo que nós devemos ficar calados, e há tempo que nós devemos falar. Tem hora que o silêncio é de ouro, mas tem hora que o silêncio é criminoso. Tem silêncio que é pecado grave. Nós não podemos, queridos, ficar calados diante de um mundo que destrói a imagem de Deus, diante de
querem encaixar Deus de acordo com seus próprios conceitos. Diante de um evangelho que fala de Jesus, mas que não tem um real compromisso com a eternidade de Deus. Diante de um evangelho que não permite que o homem tenha um encontro verdadeiro com Jesus. De um evangelho que não quer passar pela cruz. Diante disso, nós não podemos ficar calados. É dever nosso falar sobre o verdadeiro evangelho. E falar sobre o verdadeiro evangelho requer dizer que o verdadeiro evangelho, ele obrigatoriamente, ele passa por Cristo, ele passa por cruz e ele passa por renegação. Nós temos que renegar muitas coisas. Isso é o verdadeiro evangelho. Não é isso que está aí fora. A Bíblia diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. O silêncio ele é bom. Via de regra, ele é melhor do que a conversa. Mais eloquente que o discurso. Mas chega uma hora em que ficar calado pode ser uma omissão terrível. É papel nosso evangelizar. Então, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. É preciso que nós tenhamos o discernimento para saber que horas nós vamos falar cada coisa. E Salomão ele fecha dizendo no verso 8: há tempo de amar, tempo de odiar ou de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Muito bem. Ele termina essa análise dizendo assim: que há tempo de aborrecer, há tempo de amar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Duas antíteses. Tem hora que você precisa amar, tem hora que não. Nós devemos sempre amar o bem e sempre aborrecer, odiar o mal. Nós vivemos numa sociedade que parece que está proibido odiar o mal. Você tem que engolir o mal. Você tem que aceitar as coisas. Você tem que abraçar o mal como se o bem fosse. Os valores eles estão completamente invertidos. Há críticas ferrenhas sobre o bem e há um passapanismo sobre o mal. E o texto está mostrando para nós que tem tempo de amar e tem tempo de odiar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas ao mesmo tempo, nós devemos amar o próximo. E o próximo está onde? No mundo. Tempo de paz e tempo de guerra. Nós devemos ter uma guerra permanente contra o mal. E ao mesmo tempo sermos pacificadores e promovedores da paz. Porque somos súditos do princípio da paz. Somos agentes da paz. Somos pacificadores. Mas também nós guerreamos contra o mal. Nós guerreamos contra o falso evangelho. Nós guerreamos contra a falsa doutrina. Nós guerreamos contra a falsa Bíblia, a falsa revelação bíblica. Nós guerreamos contra tudo isso. Mas nós, ao mesmo tempo, nós devemos ser pacificadores. Há tempo de guerra e há tempo de paz. E para fecharmos, nós podemos tirar 3 conclusões dessas passagens. A primeira é que Deus, Ele é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor da história. Nada nem ninguém pode mudar os planos de Deus. Ele é soberano no tempo, Ele é soberano na história, porque há um equilíbrio na vida. Deus é responsável por esse equilíbrio. Ele não pode ser só uma coisa, ou sou ou grande. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Eu gosto muito de aviação. Eu sou muito curioso a respeito desse assunto. Gosto muito de ler sobre isso. E a gente sabe que o avião, ele é o meio de transporte mais seguro que existe. Para vocês terem uma ideia, a chance de alguém sofrer um acidente de avião, ela é menor do que de um apostador de ganhar na Mega Sena. A média diz que um acidente de avião, ele ocorre a cada 5 milhões e meio de voos. Isso a aviação comercial. São aqueles aviões grandes, né, que a gente vê aí, atravessa o país, atravessa o Atlântico, vai para o Europa, esses aviões grandes. Essa estatística não
envolve os aviões menores, né? É outra coisa, tá? E por que o avião, então, ele é tão seguro assim? Apesar de as pessoas terem medo, muitas vezes, de voar, né? Primeiro, pela capacitação humana. A maioria dos pilotos, eles são muito bem treinados, né? Eles passam anos estudando ali, praticando e tudo mais. Mas segundo e principal motivo da aviação ser tão segura é a tecnologia. Os aviões de hoje, eles são muito tecnológicos. Eles são praticamente autômatos. Isto é, eles praticamente voam sozinhos. Tá? Na grande maioria dos voos, o papel do piloto é decolar e pousar o avião. Enquanto o avião está lá em cima, no chamado voo de cruzeiro, ele está no piloto automático. O avião está fazendo tudo sozinho. Tá? Mas por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com essa questão de Deus ser o autor do tempo da história? Porque na nossa vida, às vezes, parece que nós somos como um avião no piloto automático, não é verdade? Parece que nós fazemos tudo no automático. Nós acordamos sempre no mesmo horário, nós temos sempre a mesma rotina, nós trabalhamos no automático, nós nos relacionamos muitas vezes no automático, nós vamos à igreja, muitas vezes nós oramos no automático, nós temos os nossos compromissos gerais no automático. Nós parecemos um avião no piloto automático. Faz tudo ali ao natural. O grande problema é quando acontece alguma intempérie, alguma adversidade. Aí o piloto automático ele é desligado. E o avião dele precisa ser conduzido por nós. Antes de entender completamente a soberania de Deus sobre a minha e a sua vida, antes de entender a soberania de Deus sobre isso, eu acreditava que a minha vida era como esse avião no piloto automático, mas que não havia dentro do cockpit ali um piloto humano. Eu acreditava que quando uma adversidade ela aparecia na minha vida, o piloto automático era desligado e esse avião ficava à deriva e poderia cair, porque não havia ninguém capacitado ali para poder pilotar esse avião. E essa pessoa não era eu não era capaz de pilotar minha própria vida, e nem você também. Querido, eu e você somos incapazes de pilotar, de gerenciar, de organizar a nossa vida sozinho. Nós somos incapazes. Se nós quisermos fazer isso, o avião vai cair. Mas depois que nós compreendemos a soberania de Deus, nós percebemos que até muitas vezes nós podemos viver, de certa forma, no piloto automático em algumas ocasiões. Como disse Salomão, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Mas agora eu também sei, queridos, que quando algo fora do normal acontecer, quando o motor do avião falhar, quando haver algum vazamento de combustível por uma das asas, quando os tubos de orientação espacial do avião se entupirem e o piloto automático ser desligado, eu sei que há um capitão dentro desse cockpit, que ele é extremamente especializado para conduzir a minha e a sua vida, para levar a aeronave da minha e da sua vida de segurança a um pouso seguro. Como disse o salmista, o Senhor é o lugar seguro onde me escondo. O pouso seguro é mais do que a resolução dos nossos milhares de problemas terríveis. O pouso seguro é você estar aqui no tempo, mas é você também estar dentro de um projeto maior de Deus, um projeto maior do que o tempo, que é a eternidade. E nós vamos para a segunda conclusão. A primeira é que Deus é soberano sobre o tempo, sobre a história. A segunda é que quem nasceu duas vezes morre apenas uma vez. Salomão disse: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Na vida debaixo do sol, o tempo nos aproxima cada dia mais da morte. Mas quando nós olhamos sob uma perspectiva acima do sol, o tempo nos aproxima cada dia mais da vida eterna com Cristo. Quem nasceu de novo, morre apenas uma vez. Com Cristo há dois nascimentos, mas há apenas uma morte. A morte física, porque a nossa esperança está depositada na vida eterna. O autor de Hebreus, no capítulo
está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Como disse Agostinho de Hipona em sua obra Confissões, Deus nos fez para Ele, e a nossa alma só vai ter pouso seguro quando nós nos voltarmos para Ele. Terceira e última conclusão: Deus viveu do nosso tempo. Quando olhamos a vida daquele que está acima do sol, que é Deus, nós começamos a compreender que a nossa vida nessa terra não é o clímax, não é o ápice da criação divina. Se você ouviu que você é o centro do coração de Deus, que você é o ponto fraco de Deus, quem falou isso te enganou, tá bom? Porque o clímax da criação de Deus não é isso. O clímax da criação de Deus não somos nós. O clímax da criação de Deus é a vida daquele que é atemporal, mas daquele que adentrou a nossa temporalidade, Jesus Cristo. Esse é o clímax da criação de Deus. Entre o começo e o fim, nós temos um grande clímax. Em Gálatas 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No tempo, nós temos um começo perfeito com a criação do homem. Depois, nós temos um descompasso com a queda humana. Mas nós temos um clímax, um ápice com a vida de Cristo. Meu irmão, minha irmã, na encarnação, Deus fez-se homem e viveu no nosso tempo e no nosso espaço na pessoa de Jesus. Ele adentrou a linha do tempo da humanidade, se fez homem, passou por todas as mudanças que o corpo humano passa. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede, ele ficou doente, ele sorriu, ele chorou. Jesus experimentou o tempo de viver, como também experimentou o tempo de morrer. Ele viveu entre nós e morreu no tempo determinado por Deus. Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos. Jesus teve o seu barco açoitado por uma tempestade, como também desfrutou da abundância do mar calmo. Jesus foi a casamentos, se alegrou com seus discípulos, mas ele também chorou a morte de um amigo dele. Jesus entendia muito bem qual era o propósito da sua existência dentro do tempo de Deus. Ele sabia que no tempo de Deus estava a sua encarnação, estava a sua humilhação, estava a sua crucificação, estava a sua morte, como também estava a sua exaltação. Só que a diferença desse Jesus encarnado para cada um de nós é que ele rompeu a barreira da temporalidade, que é a morte. Aquilo que coloca fim ao nosso tempo nessa terra, a morte, ela foi derrotada por Cristo Jesus. Aleluia. Dentro da linha do tempo e no tempo de Deus, Cristo morreu e ressuscitou para redimir os seus eleitos. Jesus libertou os seus eleitos do cativeiro do pecado. Jesus libertou os seus eleitos da prisão da tristeza. Jesus libertou os seus eleitos do cárcere da morte. Jesus devolveu a liberdade que uma vez um homem desfrutou. Essa é a diferença. A humanidade que dentro do tempo estragou a criação de Deus através do pecado, recebeu dentro desse mesmo tempo a restauração de todas as coisas. Na temporalidade nós experimentamos na pessoa de Jesus o clímax, o ápice, o ponto maior da revelação e da redenção de Deus a homens e mulheres pecadores como nós. Não tem como, queridos, para fechar essa mensagem, olhar para Eclesiastes capítulo 3 e não refletirmos acerca da brevidade da nossa vida terrena. Porque é justamente isso que esse trecho nos ensina. Que tempo é vida. E dentro dos limites do tempo é que a nossa vida corre.
E nessa vida nós temos duas estações inevitáveis, dois compromissos inadiáveis. Um é o nascer e o outro é o morrer. Para nós que estamos vivos e já nascemos, agora só nos resta o segundo encontro, o encontro com a morte. Mas em Cristo, o nosso tempo não é contado para esse encontro, e sim para um outro encontro, um encontro com Ele, na sua própria vida. Que nós saiamos daqui com essa certeza, que o tempo para o mundo, ele é contado para a morte. Para o mundo, o tempo, ele vai aproximando cada dia mais as pessoas da morte. As pessoas, elas vão envelhecendo, vão perdendo vida, cada dia que passa. Para nós, não. Para nós, o tempo, ele nos aproxima cada dia mais da vida, do encontro com Cristo, na sua eternidade. Para vivermos com Ele essa bendita e maravilhosa eternidade. Que você saia com essa certeza de que Cristo morreu por você e que a eternidade de Deus, ela está no tempo, ela está na sua vida e ela está na sua história. Louvado seja Deus. Convido a igreja a estar aqui. Vamos fazer uma oração. Vamos glorificar o nome desse Deus, que Ele enviou o seu Filho para mudar o nosso tempo, para transformar o nosso tempo, de contado para a morte, agora contado para a vida. Vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos pela sua bela palavra. Senhor, nós te louvamos porque o nosso tempo não é contado para a morte, mas o nosso tempo é contado para o encontro contigo. Senhor, nós te bendizemos porque quando olhamos sobre uma perspectiva acima do sol, nós vemos que a nossa vida nada é por acaso, e que o Senhor não pode ser pego de surpresa, que o Senhor não pode ser enganado, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está, meu Pai, no avião da nossa vida. O Senhor pilota a nossa vida e o Senhor nos direciona a um pouso seguro. Nós te bendizemos por isso. Nós te glorificamos, ó Deus, e nós te adoramos, porque nós sabemos que nada nesse mundo há de se comparar com a glória que o Senhor nos revelará. Nós te bendizemos por isso. Nós te adoramos. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa glorificação. Dispersa-nos em paz e segurança até os nossos lares, porque nós o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Os irmãos estejam assentados.